Boa tarde, colegas, vereadores, vereadoras. Vou falar menos aqui que o meu colega Celso, que deu uma verdadeira aula sobre a situação do orçamento de São Paulo e sobre como não está, de fato, cumprindo, atingindo as maiores necessidades da cidade. Ora, foi dito anteriormente por um vereador da direita, bolsonarista, não sei o que ele é, que esse orçamento tem uma agenda woke. É uma coisa que eu, sinceramente, não entendi. E eu queria morar nessa cidade que vocês estão falando. Vocês falaram sobre orçamento para LGBTs, política antirracista. Gente, de verdade, eu adoraria morar nessa cidade, porque essa não é a realidade. A gente teve uma situação nesse ano inteiro em que diversos eventos fundamentais para o movimento negro, que merece respeito, da cidade de São Paulo, foi cortado. Por exemplo, a Marcha de Mulheres Negras de São Paulo, um evento histórico. A Marcha de Mulheres Negras de São Paulo é a maior do Brasil. Não teve o tanto de investimento que deveria ter tido. Aí sim, por uma questão de perseguição política. A gente teve uma série de atividades, de eventos públicos, de população vulnerabilizada, movimento negro, movimento LGBT, que foi ignorado pela prefeitura. Então, sinceramente, eu não sei em que cidade vocês estão morando, acho que não é a que eu moro. Além disso, a gente tem, mais uma vez, um orçamento que, fundamentalmente, prioriza entregar dinheiro público para gestores privados. Isso em todas as áreas. Na saúde, na educação, na assistência, em especial nessas três pastas, o que a gente está vendo é que o recurso que poderia ser utilizado para a política de gestão direta estão sendo diminuídos. E tudo que vai para as chamadas parcerias são, multiplicados. Então, só isso é a característica principal que a gente está vendo nessa peça de orçamento. Só isso já significa que não tem compromisso real com as políticas públicas. O que a gente vê com essas terceirizações é precarização, é profissional que não fica. Quando a gente tem, por exemplo, uma UBS um equipamento da assistência terceirizado com a gestão, a gente está vendo na prática um profissional que dura pouco naquela unidade. Não estabelece vínculo. É um serviço de menor qualidade, né? Não tem necessariamente maior eficiência. Então, o orçamento, o primeiro problema é que ele, mais uma vez, tem essa característica. Ele não investe, não aposta em políticas de gestão direta. O maior exemplo é a educação infantil. A gente está tendo um aumento, como foi mostrado pelo Celso, de quase 30% nas parcerias, enquanto a gente tem represado as listas de aprovados de PEI e de PEIF. A gente está muito tempo lutando. Teve uma nomeação, uma convocação há poucos dias atrás, aí de pouco mais de uma centena de profissionais que vão entrar, quase 2 centenas, mas não é o suficiente, evidentemente. A gente ainda tem muitos aprovados no último concurso de professor de educação infantil que não foram chamados. Eu não vi nada que indique nesse orçamento que vai ter convocação desses profissionais. O que eu vi é que vai ter mais dinheiro para educação pública infantil terceirizada. Isso eu vi. Inclusive por parte de uma gestão cujo prefeito é investigado na máfia das creches. Então, é só juntar 2 com 2. O prefeito está mandando mais dinheiro para as parceiras, o mesmo prefeito que segue sendo investigado na investigação da Polícia Federal sobre corrupção na terceirização da educação infantil e, na verdade, das costas para a educação infantil de gestão direta. Então, é um problema grave. A assistência também está sendo muito prejudicada. Em especial, como eu disse anteriormente na minha fala, a questão das políticas para mulheres vítimas de violência. Como é que gente, que um CDCM ou que um CRCM, que são serviços que atendem mulher vítima de violência, vai sobreviver com R$49 mil por mês? Esse valor, vereadores, eu tive nesses equipamentos, eu olhei a folha, eu vi quanto que gasta com salário de profissional, aluguel da casa, despesas com transporte, despesas com alimentação. Não fecha. Não fecha, vereadora Janaína. Eu fui olhar com a contadora que estava ali e eu não sei como é que elas fazem, sinceramente, R$49 mil por mês para você gerir um serviço que, na prática, tem que atender centenas de mulheres no território, vítimas de violência, que acontece o resultado que a gente está vendo hoje. Aumento de feminicídios, uma situação de completa desassistência. Isso não está melhorado nessa peça de orçamento. Dessa forma, sinceramente, a gente só vê um avanço de uma forma de lidar com o dinheiro público que é muito baixa. É muito baixa, porque é só você priorizar na prática aliados políticos e não ter um planejamento de política pública. Eu não estou vendo, de fato, um planejamento a partir de uma estratégia, não. É despejar mais dinheiro para quem é aliado. Essa história a gente já conhece, não é nenhuma novidade. Então, para nós, é um orçamento que não está cumprindo com o seu papel.
Sem contar que a gente tem muitos casos de falta de pagamento, inclusive de políticas que a própria prefeitura faz propaganda, na minha opinião, também por uma questão eleitoreira e política. O Toninho falou já sobre isso, mas eu vou repetir. O que a gente está recebendo de denúncia de falta de pagamento de pote não é brincadeira. O programa Operação Trabalho são as antigas frentes de trabalho que as prefeituras tinham. Já estou finalizando. O programa Operação Trabalho está tendo falta de pagamento. Gente, é um valor que não chega nem ao salário mínimo. É uma bolsa, na verdade, não é nem um salário. A pessoa pode trabalhar ou 20 ou 30 horas, é pouquinho, né? Geralmente pessoas em situação de vulnerabilidade, que estão saindo do uso de drogas, pessoas que são mulheres que fazem ali, estão nas escolas para fazer busca ativa de criança que não está na escola. São pessoas em situação de vulnerabilidade. E até isso, a gente está tendo corte. O último caso que eu vi era de um programa que atende mulheres trans, dezenas de mulheres trans, via programa POT, muitas estão saindo de uma situação de uso abusivo de substância e que tiveram um corte repentino, o atraso. Teve uma situação trágica que eu vi, assim, eu vou ser obrigada a falar, porque assim, pessoas que estavam superando o uso de substância que voltaram. Voltaram por quê? Porque ela não conseguia pagar o aluguel, porque a prefeitura parou de pagar o programa POT e essa pessoa entrou numa crise e voltou. Então, assim, qual que é a confiança que a gente tem nessa peça de orçamento? É muito irresponsável esse tipo de coisa. Quando se tem uma relação com o orçamento, como esse prefeito tem, para puramente beneficiar entidades, grupos, organizações aliadas, e você ignora quem precisa de orçamento que não é próximo do seu aliado, você tem uma postura, uma política muito irresponsável, que é o que está acontecendo hoje. Então, essa peça de orçamento não contempla o que a gente acredita que deve ser contemplado como prioridade na cidade, e, além disso, também não avança em orçamento mais participativo, não avança nesse sentido. Né? O prefeito tinha dado, no último ano, estou finalizando já, presidente, tinha dado ali a política dos 5 milhões por mês, 5 milhões por ano, para os conselhos participativos municipais de subprefeitura. Todo mundo aqui lembra disso? Não foi respeitado. Teve muitos casos que o conselho, sociedade civil, eleita no bairro, que colocou ali que 5 milhões tinha que ser para determinado hospital, determinado equipamento público, que a prefeitura não respeitou a decisão. Aliás, foi uma política que eu achei correta, viu, que o prefeito fez. Dessa emenda, digamos, do conselho por subprefeitura. Foi bom. Acho que, inclusive, deve ser ampliado. Agora, se não respeitar, não adianta. Se não cumprir, não adianta. Então, dessa forma, obviamente que votamos contra, mas espero muito, presidente, que a gente consiga mudar. Estou apresentando uma emenda, finalizo com isso. Diante desse aumento de casos de feminicídio, estou apresentando uma emenda para que o orçamento para as políticas de proteção à mulher vítima de violência dobrem. Que a gente consiga chegar num valor que é o dobro da peça original, da primeira proposta. Eu conto com o apoio dos senhores a essa emenda, que a gente consiga aprovar essa emenda. Se a gente conseguir colocar ela nessa peça de orçamento, a gente pode aí conseguir avançar, quem sabe, com uma votação mais unânime desse projeto. Conto com o apoio dos senhores para que a gente consiga aprovar essa emenda ao orçamento. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Luana. A sequência, vereadora Kate.